Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre a depressão. E no vídeo de hoje vamos falar sobre dois assuntos que ainda causam muita confusão, que é sobre o luto e a depressão. E nele vamos saber quais são as suas semelhanças e diferenças. Estão prontos para mais um vídeo? Então pode soltar! As reações e síndromes depressivas surgem com muita frequência após alguma experiência de perda muito significativa na vida de um sujeito, de um ente querido, de um emprego, de um status socioeconômico, de um relacionamento ou de algo que seja muito simbólico na vida dessa pessoa. Cabe aqui salientar alguns fatores que podem desencadear, causar depressão, como fatores neurológicos, genéticos, biológicos, que têm um peso muito grande nessa síndrome. Do ponto de vista psicológico, as experiências de perda e a depressão elas são fundamentais entre uma e outra. Só que o luto, mesmo que ele seja muito marcante, ele não é o mesmo que a depressão. A distinção que se faz entre um e outro, na prática, ela é muito difícil. Mas aqui vamos colocar alguns exemplos para que a gente possa diferenciar de fato o que é o luto intenso e o que é a depressão. No luto intenso, o humor, essa tristeza que é experimentada, bem como a sua evolução, a tristeza ela está muito voltada para essa experiência de perda, só que esses sintomas tendem a diminuir um pouco mais a sua intensidade com o passar das semanas e dos meses. A evolução, o tempo que existe entre o luto, ele é muito variável e diferente do que muitas pessoas pensam de que o luto ele deve durar apenas algumas semanas, 6 meses, não é bem assim. Isso depende muito da construção que é feita entre esse sujeito e esse simbólico que ele perdeu na vida dele, Então, portanto, esse luto sim, ele pode durar semanas, meses e até mesmo anos na vida desse sujeito, ok? O padrão temporal no luto intenso, essa tristeza ela vem como ondas, que chamamos de dores do luto, que está associada sempre a essa experiência de perda. Os conteúdos do pensamento, a tristeza e a angústia funcionam da mesma forma, sempre voltado para lembranças desse simbólico que se perdeu na vida do sujeito. Os pensamentos típicos que existem no luto intenso por exemplo, por que eu não fiz mais por esse emprego? Por que eu não disse a essa pessoa o quanto eu a amava antes de perdê-la? Por que eu não fiz as pazes com aquele ente querido antes dele partir? Entre outros pensamentos que são sempre voltados para esse objeto de perda. No luto intenso também existe pensamentos, fantasias relacionadas a ideações suicidas, só que são da mesma forma relacionadas a esse simbólico perdido, Por exemplo, alguém que perdeu um ente querido pode pensar, olha, eu quero morrer para poder me juntar àquela pessoa que eu perdi na eternidade. Já na depressão, o humor e essa tristeza experimentada, bem como a sua evolução, o humor deprimido ele é constante, muito mais abrangente do que as experiências de perda. Esse humor triste ele não cessa. A evolução da depressão ela é muito variável, mas temos aí uma média de mais ou menos 4 meses por episódio depressivo. Não quer dizer que todos os episódios depressivos vão durar essa média de 4 meses, É só para que a gente tenha uma noção do tempo de duração desses episódios. O padrão temporal da depressão, essa tristeza e desânimo, eles tendem a oscilar muito menos ao longo dos dias, com exceção da depressão atípica, que esse tipo de depressão vamos falar, nos aprofundar um pouco mais em outros vídeos, onde vamos falar sobre os subtipos da depressão, como cada um deles funciona. Os conteúdos do pensamento, as ruminações
autocríticas pessimistas são muito mais abrangentes do que essas situações de perda, e o pensamento típico dentro de um episódio depressivo ele é muito mais autorreferido, como por exemplo, eu não sirvo mais para o mundo, eu vivo em um buraco tão fundo que ninguém pode me alcançar, eu não presto, eu sou um peso para as pessoas. E os pensamentos relacionados a ideações suicidas na depressão também são bem autorreferidos, como eu vou morrer para não dar mais trabalho para os outros, eu quero morrer porque eu me acho inapropriado para viver em um ambiente de trabalho, então é melhor acabar com tudo, a vida não faz mais sentido. Então pessoal, a partir daí a gente tem uma leve ideia de como funciona o luto intenso e de como funciona a depressão. O luto ele é sempre voltado para esse simbólico perdido, e a depressão muito mais voltada para si mesmo, é mais autorreferido. Tanto um como o outro precisa sim de um acompanhamento psicológico no luto. Existe também essa necessidade de se colocar para fora esse sentimento de tristeza, para que se possa atravessar de uma forma mais saudável, por assim dizer, esse período. A depressão, o apoio, não só na depressão, mas como no luto também, tá? O apoio da família e dos amigos é essencial, bem como a procura de profissionais. Isso eu vou bater sempre em todo vídeo nessa tecla, tá? A procura sempre de profissionais que sejam especializados, psicólogos, psiquiatras, até porque existe uma junção de trabalhos onde vai haver, em diversos casos, o fármaco, o medicamento, que vai atuar nessas funções mais orgânicas, e o profissional da psicologia que vai atuar em questões relacionadas à emoção, cognição, para que esse sujeito que sofra com a síndrome depressiva ou com o luto atravesse isso de uma forma um pouco mais fácil, que esse peso seja um pouco mais leve, tá ok? Então corram desses profissionais que te prometem curar a depressão em 4 dias, em 4 minutos. Depressão é uma coisa séria e merece ser tratada com seriedade, ok? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo.